Oi, pessoal. Vocês já ouviram falar a respeito dos 10 mandamentos ou já leram a respeito dos 10 mandamentos? Para você entender, aqui nós estamos no livro de Êxodo, Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia de Moisés. O capítulo é o capítulo 20, que fala a respeito dos 10 mandamentos, mas nós não vamos ler todos os 10 mandamentos. Nós vamos falar aqui dois versículos. O versículo 6, em primeiro lugar. Capítulo 20 de Êxodo, versículo 6. Olha o que fala. E faço misericórdia em milhares de gerações, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Para as pessoas que encurvam diante de outros deuses, que não é o Deus verdadeiro, ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira geração daqueles que aborrecem. Isso mostra a misericórdia que Deus tem. Ele visita com punição 3 gerações apenas. Vamos dizer, por 300 e poucos anos. Mas para aqueles que usam de misericórdia, aqueles que são tementes a Deus, que ama o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor vivo e eficaz, que ama o Senhor de coração, ele faz misericórdia a 1000 gerações dos que amam e guardam os seus mandamentos. Agora eu quero falar de um mandamento. Esse mandamento, ele precisa estar no coração dos filhos. Ele é um mandamento de Deus. Eu vou filmar bem perto. É capítulo 20, versículo 12 de Êxodo, onde diz a palavra de Deus assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um mandamento, é um item dos 10 mandamentos, faz parte de um mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. O que é honrar o pai e a mãe? É amar de todo o coração. Ter desejo de ver o pai e a mãe, visitar o pai e a mãe, ter um coração voltado para o pai e a mãe, sempre comunicar com o pai e a mãe quando eles já estão de idade e perguntar se eles estão bem, se precisam de alguma coisa, e ter um contato com o pai e a mãe. Mas isto não tem sido o retrato ou a participação ou os cuidados dos filhos nos dias de hoje. Por que não tem sido os cuidados dos filhos nos dias de hoje? E os filhos não têm sido amorosos para com os pais e para com as mães. Existem muitos filhos que o pai é pobre, a mãe é pobre. Eles pegam o pai ou a mãe e colocam no asilo, enquanto o pai e a mãe estão ganhando do governo um BPC, graças a Deus por isso que o pai e a mãe ganham uma tipo aposentadoria feliz. E eles colocam, para não ter trabalho com esse pai e com essa mãe, eles colocam eles no asilo, porque lá eles poderão ficar em casa vivendo bem, sem nenhum problema, cuidando da sua própria família, trabalhando, sem ter gasto com o pai ou a mãe que está no asilo. Eu fazia um programa de rádio em Minas Gerais, numa certa cidade, e eu fiquei sabendo que uma filha colocou a mãe no asilo, sendo que ela tinha
condição de cuidar da sua mãe e do seu pai. Não que seja errado uma pessoa estar asilada, mas se a pessoa possui uma casa, uma propriedade, uma residência para morar, se tem alguém que possa cuidar e se tem uma ajuda do governo para cuidar, por que essa pessoa não seja cuidada pelos próprios filhos? Não precisam estar no asilo. Mas veja bem, aí eu falei muito sobre isso no programa de rádio. Eu, na verdade, combati esse tipo de atitude dos filhos que asila o pai e a mãe, sendo que eles mesmos podem ajudá-los com a sua companhia amorosa em casa. Eu quero falar uma coisa e comentar aqui. Uma certa mulher muito rica, em um certo país muito rico também, ela ficou viúva e ela cuidou de uma fábrica que o marido dela deixou e ela tinha 4 filhos. Enquanto os filhos eram pequenos, o marido morreu bem cedo e ela ficou cuidando daquela fábrica após a morte do marido como a chefe daquela fábrica. Nunca desfez da fábrica e nunca mandou funcionários embora e ela ficou naquela fábrica. E aquelas crianças dela, os 4 filhos, ela pagava cozinheira, ela pagava funcionárias, babás para olhar as suas crianças, levar e trazer na escola. Ela gastava muito dinheiro, ela era mulher rica, muito rica. E aquelas crianças cresceram no luxo, na vaidade, e ela não teve assim também muito tempo para estar na companhia dos seus filhos, mas ela dava tudo o que eles precisavam. Quando eles tornaram moços, já estavam moços na sua idade maior, eles então recebiam da mãe um valor que hoje é aproximado em cada um $150 mil. Eles recebiam $150 mil da sua mãe para sobreviver. Ela dava $150 mil para cada um. E aqueles meninos costumaram viver com fartura, cada um mudou para o seu próprio país, um outro país, outros mudaram para cidades no mesmo país grande, moraram fora. Nunca perguntava como estava sua mãe, nunca visitava, nunca tinha tempo para visitar a mãe, tinha tempo para ir na praia, tinha tempo para ir na montanha, tinha tempo para viajar para todos os lados, tinha tempo para trabalhar, fazer as suas próprias vontades, mas nunca ligava para a mãe, nunca informava a mãe, chegou a cortar do telefone o telefone da mãe. A mãe não tinha contato telefônico com os seus filhos porque eles não tinham contato mais com a sua mãe. Aí uma certa época, ela ficou doente, ela adoeceu e ela foi internada. Ela já estava com 70 anos de idade, nunca eles tinham visitado a sua casa, nunca eles voltaram para visitar a sua mãe. Mas ela estava no hospital internada e ela chamou a enfermeira e ela disse que estava com muita saudade dos filhos. A enfermeira disse, eles não parecem. Ela mandou recado para os seus filhos que ela estava muito doente, que ela precisava de a presença deles. E eles não compareceram para visitar sua mãe. Aí ela teve alta, saiu do hospital, como eles foram comunicados e não foram, ela chamou alguns amigos, alguns funcionários dela e simulou, vamos dizer assim, simulou uma morte, dizendo, nós vamos fazer um funeral caríssimo, comprou caixão, fez o funeral mais caro possível, porque ela tinha dinheiro, ela tinha condições, e quando tiver tudo pronto, vocês chamam meus filhos e dizem que eu já morri. E eu vou sumir
e ele fecha o caixão, fala que o caixão não pode ser aberto, dá uma ordem que o caixão não pode ser aberto, que eles vão vir para o velório. E, amigos, todos vieram assim que foram comunicados da morte da mãe. Cada um já veio com o desejo, já discutindo mesmo perto do caixão, como ia fazer com a herança. Já estava querendo vender a fábrica, vender a mansão, que eles tinham uma mansão muito grande na cidade, querendo vender a mansão, eles brigando por ali mesmo, do lado de fora do local onde estava sendo o velório simulado, mas eles não sabiam que o velório era simulado. E quando chegou o momento da hora do enterro, diz que uma filha falou que a mãe era muito boa, tudo, porque dava tudo que eles tinham, apesar que ela não tinha tempo de visitar sua mãe. A outra falou da mesma forma, duas filhas. E um dos filhos falou também algumas palavras poucas, e o outro, que era mais sagaz, que era o mais novo, o do meio, diz assim: gente, eu não conheço nenhum de vocês aqui, porque eu não vivi com a minha mãe, quero que vocês adiante tudo isso, porque eu tenho mais o que fazer. E diz que todo mundo ficaram ali desorientado com a atitude daqueles filhos sem amor, que só falavam em herança, em vender a fábrica e destruir todas as riquezas da própria mãe. Quando todo mundo estava ali para que o velório fosse continuado, a mãe chega a mãe e ela ficou em pé. Quando ficou em pé, eles olharam, viram o caixão ali, viram a mãe em pé atrás. E disseram: mas a senhora aqui, mas a senhora não morreu? Ela disse: não, eu fiz isso para entender. Vocês só vieram me visitar na morte. Então eu quero dizer para todos os filhos, na hora de visitar sua mãe e seu pai, nunca visite a sua mãe e seu pai somente na morte. Quase que não tem valor isto, visitar na época da morte. Você deve visitar seu pai e sua mãe antes deles morrerem. Nunca você deve pegar sua mãe e seu pai por falta de dinheiro, falta de condições e colocar num asilo. Nunca você deve visitar o velório do seu pai e sua mãe só porque ele vai ter uma herança para sobrar para você. Quero dizer uma coisa para você: a palavra honra teu pai e tua mãe não significa apenas saber que ele existe, mas ajudar, colaborar, amar e ter o maior carinho possível com a mãe e com o pai. Se você não tem esse carinho para visitar seu pai e sua mãe enquanto ele vida tiver, então não adianta ir no velório do seu pai e sua mãe se você não tiver. Então eu quero falar uma palavra aqui. Que adianta o homem viver e dizer que é um filho bom ou não, e não fazer isso, ter o carinho pela mãe? A Bíblia tem uma promessa essa promessa que Deus dá para os filhos, que honra o pai e a mãe. A palavra diz aqui, honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor Deus, teu Deus te dá. Você precisa amar o seu pai e sua mãe para que os seus dias sejam prolongados na terra. A Bíblia deixa bem claro que aqueles que não honram o pai e a mãe, não têm coragem de sair da sua própria cidade, visitar o pai e a mãe, e dar atenção até mesmo por um telefone, hoje o WhatsApp, ou as redes sociais ao pai e à mãe, que adianta não fazer isso? Você vai adiantar os seus dias na terra. A Bíblia deixa bem claro, Deus não muda, que os dias serão abreviados, morrerão mais cedo do que devia morrer, se não visitar, se não amar, se não dedicar e não honrar o pai e a mãe. Isso fica a critério de Deus, porque Deus sabe o que ele vai fazer com o final desse versículo 12 dos 10 mandamentos. Não depende de mim e nem de ninguém. Deus sabe a data de cada um de partir dessa terra. Mas, em primeiro lugar, cumpre o mandamento de Deus, honra teu pai e tua mãe. É uma palavra de fé, de amor e de esperança, sim, de orientação e exortação aos filhos
que tenham bastante e mais cuidado com honrar aquele que tem honra, que é o pai e a mãe. Nós estamos chegando o Dia das Mães, e os Dias das Mães você deve lembrar da sua mãe e honrar enquanto ela vive, porque depois que morrer, não adianta mais honrar. Deus abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Se você gostou, inscreva no nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde e deixa seu like.